Estamos aqui hoje inaugurando o CampoCast, o nosso estúdio de podcast, o nosso programa. É um programa de conteúdo da Campo, leve, descontraído. Quem quiser acompanhar conosco, nós vamos bater papo aqui por muito tempo. Coloca aí no áudio do carro, na fazenda, à noite, tomando uma. E é com muito prazer que a gente recebe hoje na nossa inauguração um dos maiores especialistas da pecuária de corte brasileira. Miguel Cavalcante, CEO do Beef Point, da Alpaca, do acelerador. A Alpaca é o acelerador, né, Miguel? Enfim, do Agrotalento. E mais de 2.000 masterminds treinados e gente fazendo sucesso para todo lado do Brasil. É com muito prazer que eu recebo meu amigo, tenho a honra de dizer que é meu amigo, Miguel Cavalcante. Obrigado, Miguel. Obrigado. Prazer estar aqui. Você é uma pessoa que eu admiro muito há muito tempo e cada vez que a gente se aproxima mais, está mais perto, eu conheço mais e admiro mais. Prazer estar aqui. Obrigado, Miguel. A recíproca é mais do que verdadeira. Então, convidado melhor é difícil. Eu acho que a gente acertou no primeiro convidado aqui do nosso programa. E o assunto? O que nós vamos conversar? Qual que é o bate-papo? Qual que é a prosa, né? Uma coisa que tem me incomodado muito, Miguel, nos últimos tempos, é a preocupação, até exagerada, que eu acredito, de médios e grandes clientes, dependendo do ponto de vista, mas a preocupação são com os grandes conglomerados pecuários, com os gigantes que vêm se formando na pecuária brasileira. É muito comum hoje comentar um confinamento de 70 mil cabeças, meio que banalizou. 50, não, o cara tem 30 mil, tem 10 mil, tem 20 mil, tem 50 mil, tem 100, tem 200 mil cabeças. Só que, assim, essa é uma realidade, ela acontece, existe, né? É muito divulgada porque isso gera uma mídia, um impacto muito grande. E às vezes eu vejo muita gente que é grande, é eficiente, é produtivo, é lucrativo, com medo desse movimento, preocupado com esse movimento. Então eu gostaria aqui hoje de discorrer sobre esse tema, da preocupação, e até mesmo como esse cara, que a gente pode considerar ele um médio, grande produtor aí. Eu tenho até algumas referências para dizer o que é médio, o que é grande, que eu peguei aqui. Sim. E eu queria começar por aqui, até antes de você, só para contextualizar, eu peguei hoje, quero agradecer outro grande amigo, conhecedor absurdo da pecuária, Maurício Palma Nogueira, e ele me passou um trabalho que ele fez recentemente, até passou em primeira mão aqui para gente, onde que no Brasil nós temos, na pecuária de corte brasileira, 1.598.000 produtores, 1.600.000 pessoas mexem com gado de corte no Brasil. 160 mil hectares de área para 193 milhões de cabeças. Então nós temos um rebanho médio de 121 cabeças por produtor e de 100 hectares por produtor. Mas o que me chama a atenção, e aqui é onde eu quero chegar, é que acima de 2.500 hectares no Brasil, nós temos apenas 2.783 produtores. Então são 2.800 pessoas têm acima de 2.000 hectares. E o que mais ainda impressiona, de 1.000 a 2.500 hectares, são apenas 1.000 produtores. Certo? Então, a partir disso aqui, depois eu vou falar um pouco de número no discorrer do papo, que eu quero centrar a nossa conversa. Sabendo do seu conhecimento, enfim, da sua... Você tem uma parte prática muito bem contextualizada e uma filosofia monstra. Então, é a partir daí que eu queria convidá-lo para esse contexto. Muito bom. Olha só, eu vim pensando, quando você me falou do podcast e desse tema, esse é um tema que me interessa muito, até porque a grande maioria dos meus clientes estão nessa faixa, né? O número de clientes, eles não são os gigantes, eles também não são um microprodutor, né? São os clientes, os produtores médios. E uma das coisas que eu vim pensando aqui, antes de chegar aqui e conversando com você também, me lembrei de uma fala de uma pessoa que eu gosto muito, que é um grande especialista em finanças no agro, que é o Ortiz, que foi ex-Rabobank, né? Mora em Orlando hoje. Mora nos Estados Unidos hoje. E é um cara que tem uma cabeça muito boa, simples e tal. Ele deu uma mentoria uma vez no nosso grupo de Mastermind e ele falou assim, olha, salvo uma ou duas exceções no Brasil, todas as fazendas têm um limite de eficiência que é o olho do dono. Pouquíssimas fazendas, no dia ele citou uma, hoje eu conheço umas duas,
Fora essas 2 fazendas, essas milhares aqui que a gente está falando, quanto maior fica, menos o olho do dono consegue olhar a fazenda toda. E quando não consegue olhar, tem menos eficiência, tem mais desperdício, tem mais desvio, tem mais erro. Agora, isso não é uma coisa para tranquilizar, assim, para todo mundo relaxar e falar. A pergunta que a gente fazer para os médios é, peraí, o seu olho de dono, ele tá afiado, tá treinado, tá com técnica, tá com estratégia, tá com profissionalismo, né? O seu olho de dono, se é um olho de dono afiado ou é um olho de dono moderno, né? Moderno? Ou você é um olho de dono encostado? Essa é a grande pergunta. Porque você vai para admirar a fazenda? Essa é minha. Você vai para admirar ou você vai para trabalhar na fazenda? Exato, né? Então, a grande questão, eu não vejo que uma fazenda de 1.000, 2.000, 3.000, até 5.000 hectares, com um dono muito capacitado, muito profissional, vai ficar para trás do que as grandes fazendas. De jeito nenhum. Se ele tiver o olho afiado. E o olho afiado é entender do negócio, entender de gente, entender de compra, entender de venda, né? Entender se ele está no negócio de abater para o frigorífico, ele tem que entender de mercado futuro, de mercado. Ele tem que entender das competências chaves. E uma das coisas que a gente mais tem trabalhado nesses 11 anos, desde que a gente começou o Agrotalento, é quais são as competências de dono de fazenda. O que um dono de fazenda tem que ser bom em fazer. E o dono... E pouca gente fala sobre isso, né? Deixa eu vou te interromper aqui agora. Vai lá. Você guarda essa competência aí, porque isso aqui tá preparado. O que eu vejo, Miguel? Primeira coisa é a pressão dos grandes grupos. Eu acho que assim, porque tem custo e eficiência. No que eu estou imaginando, nós vamos pegar um momento de custo e eficiência, que é o que você vai citar. E eu estou guardando a competência aqui. Uhum. Essa pressão dos grandes grupos. Como é que a gente vai lidar? Qual é a sua visão? Por exemplo, o cara grande chega lá na região, esse grande grupo, um grande confinador, e começa a comprar. Mas ele paga R$5 a mais, ele paga R$10 a mais. Como é o poder de negociação desse cara? Como que nós, aqui imaginando uma pessoa... um médio e grande produtor, mas sem ser esses grandes conglomerados, como ele vai agir para proteger, para ser eficiente na compra, por isso depois nós vamos no custo, mas como ele vai ser eficiente na compra e no poder de negociação com o frigorífico. Eu acho que isso é muito interessante, né? Acesso à tecnologia, que é um negócio que você fala bastante. Então eu acredito que como que o cara médio que está lá hoje, que vai estar nos ouvindo, vai poder acessar a tecnologia, concorrer com o cara na compra e concorrer com o cara na venda do seu animal, ou boi ou bezerro. Bom que você trouxe esse exemplo. Tem uma pessoa que trabalha com confinamentos aqui no Brasil e ele falou em palestras para gente e tal, que o número ideal, na visão dele, de um confinamento é de 15.000 cabeças estáticas. Depois de 15.000 cabeças, você começa a estragar o seu próprio mercado na compra. Todo confinamento tem mais de 15.000 cabeças, ou ele é um espetáculo em compra de gado. Né? Insight. Ótimo insight, esse já vai guardar. Porque tem uma deseconomia de escala. Sim. Porque concordo 100%. Porque você comprar milho, você quer comprar infinito de milho, tem para vender. Exatamente. Agora, você quer comprar bezerro, garrote e tal, quanto mais você precisa comprar, mais caro fica. Mais longe você vai ter que ir, pior o gado você vai ter que comprar, um gado mais judiado, mais doente, que vai chegar mais judiado e tal. Então, tem uma deseconomia. A gente tem que estar atento nisso. Não fica melhor com quanto mais eu compro. Dependendo do produto, quanto mais eu compro, mais caro fica. Né? Então, se você tem menos de 15.000, você tem 5.000 cabeças, 5.000 hectares, veja como uma vantagem. Só que aí, de novo, a gente volta na habilidade, na competência, na capacidade. O que é? Meu amigo, você é comprador de bezerro, você é comprador de garrote. Quantos fornecedores você tem na sua carteira? Forma sua marca de comprador, né? Forma relacionamento. Seu modelo, ele é aquilo que tudo que aparecer vai vir nele, né, Miguel? Exato, tem uma coisa de relacionamento. Você tem que... Né, vocês aqui têm uma empresa que preza pela fama, pela reputação, pela base de cliente, pela reputação. Veja, se eu sou um comprador de garrote, de bezerro, de boi magro, eu tenho que ter uma baita reputação na minha região, eu tenho que conhecer uma tarefa-chave desse dono. Um cara que faz recria, engorda pasto, recria um semi-confinamento ou faz confinamento, uma das tarefas chaves dele é ser muito bom em comprar.
Ser muito bom em comprar é conhecer os vendedores, é ter uma carteira de fornecedores grande, é ter muita gente para você acessar. Se a pessoa não tem essa habilidade, isso fica muito difícil. Isso é uma coisa curiosa, porque assim, hoje eu dei uma palestra mais cedo e eu lembrei disso, de falar isso. Se você está no negócio de recria e engorda pasto, as pessoas acham que elas estão no negócio de engorda de gado. Não, ela está no negócio de compra e venda de gado, que por acaso engorda no meio. Você tem que ter muito bom em comprar e muito bom em vender. Sim, sim. Se você não está bom nisso, né? Você pode pegar o melhor pacote tecnológico da Campo e tal. Se o cara comprou tudo errado e não sabe vender lá na ponta, vai ser difícil fazer um milagre para consertar. Então tem essa combinação de competências que eu vejo que tem cada vez mais pessoas buscando desenvolver as suas habilidades nisso, né? O confinamento, ele é um treinamento de choque. Cirurgia, eu tenho um amigo meu, o Carlos Kinde, fala isso, que confinamento é cirurgia na cabeça. É seu amigo, Carlos Kinde? Se errar, mata. O filho, eu conheci ele através do filho, que foi meu aluno. E ele é uma figura, adoro ele. Nossa, né? Ele tem essa habilidade comercial. Você demais, ele é um puta fala com ele em 2 minutos, você fala, esse cara sabe comprar e vender, né? Exatamente. Cirurgia, confinamento. Mas é só para... Agora você tocou num ponto que para mim é cirúrgico, que eu gostaria que você exemplificasse. Você falou numa deseconomia de escala. Sim. Então, quanto maior fica, pode ser que você tenha um fator que é contrário ao seu movimento. E eu queria que você exemplificasse outras situações ou outros negócios que isso acontece, Miguel. Porque você citou do milho, da soja. Você que soja e milho tem um padrão. O saco é 60 quilos em qualquer lugar do Brasil. Tem a limpeza, a classificação de acordo com as regras e tal. E acabou. É milho. Agora, boi não. Tem branco que é Nelore, branco que é ruim, branco que é canela seca, branco Nelore extra, Nelore... Enfim, você tem... Tem um outro amigo meu que diz que você tem boi branco que usa o jaleco, mas não é médico. Então, assim... muito bom isso. O boi branco que usa o jaleco, mas não é médico. Tem isso então, também, assim, né? Tipo, tem a cor, mas não tem a qualidade, isso, né? Exatamente. Olha, tem um outro exemplo que eu estou lembrando aqui de um cliente nosso, de consultoria de marketing, que tem uma fazenda, um grupo de fazendas, uma agropecuária, que está com um projeto de vender 1.000 touros por ano a partir de 2027. Só que o ano passado eles venderam 150. Esse ano eles vão vender 300. Menos de 300. Ou seja, do ano passado para cá, uma coisa é você pegar assim, olha, a sua produção do ano passado, você vai produzir 10% a mais do que o ano passado. Se você vender para os seus clientes do ano passado, está tudo bem. Uhum. No caso dele, se ele vender para todos os clientes dele do ano passado, metade fica sem vender. Se ele aumentar 10% de touro para cada cliente, falta 90 para ele vender. Falta 90. Então, se ele não cuidar, a segunda metade ele vai ter que dar, não vai ter que vender. E aí é uma relação de quantos clientes eu tenho para quantos touros eu tenho para vender. Ele tem que fazer por isso que eles me contrataram, um trabalho de marketing inteligente, estratégico, para em um ano dobrar a quantidade de pessoas que vão comprar touros deles. Perfeito. Senão, o preço médio dele vai lá embaixo. Eles até vão vender, mas no leilão vai ter que dar. Do meio para o fim do leilão vai dar os touros. Aí não... É um prejuízo brutal. Então, venda de touros é um exemplo desse, né? E aí, assim, o que a gente tem que entender é que você já matou a charada. No caso do gado comercial, o boi magro, o bezerro, ele não é uma commodity padronizada. E tem um custo de você comercializar isso grande. Você tem que viajar, você tem que comprar. Então, pensa o seguinte, se você precisasse comprar só 100 cabeças, você ia comprar na roda de casa... Sim. De alguém que é seu amigo, que te conhece, que te fornece, que te dá prazo, que tem uma baita relação, que tem talvez um poder de barganha baixo. Quanto mais eu preciso comprar, mais longe eu tenho que andar, mais gado eu tenho que ver, mais gado eu vou ter que falar sim quando eu queria falar não, né? Então, eu vou ter que comprar gado mais judiado, o gado de mais de longe, o cara que traz para o confinamento um animal que andou 2.000 quilômetros, ele vai chegar, o índice de doença vai ser maior, de mortalidade vai ser maior. Só isso come uma margem brutal, você sabe disso melhor que eu, né? Eu sei, e além disso, Miguel, que eu quero citar para você essa necessidade. Então, assim, vamos imaginar que o cara está estabelecido, vamos imaginar que ele abate 3.000 bois por ano.
Ele consegue fazer tudo isso dentro da roda dele. Tem uma outra frase que eu gosto muito de usar, do Marcos Fava Neves, que ele diz o seguinte... Encontrei ele no aeroporto. Seja cada vez melhor antes de ser maior. Exato. Seja melhor... É o que o Ortiz fala em outras palavras, né? Mais ou menos isso. Então, assim, seja melhor antes de ser maior. E eu estou vendo hoje, cara, um trânsito de gado absurdo. O que é trânsito de gado? Em Goiás hoje recebe gado do Maranhão, do Tocantins, do Pará... Assim, o estado de São Paulo, então, é um mais ainda, né? Mais ainda, né? Porque lá estão... Então, assim, mas acaba que o Goiás grande já é um gado caro há muito tempo, né? Por causa dos muitos confinamentos aqui. Os grandes... uma eficiência de todo mundo e tal, né? Exato. E se você for pegar São Paulo, onde se encontram os maiores conglomerados confinadores do Brasil, você vai ver que quanto mais longe eles estão tendo que buscar essa matéria-prima, né? Que é o boi, que é o mais importante. Então... Mas essa frase aí é uma frase que vale gravar, né? Primeiro fique melhor. Seja melhor antes de ser maior. Ele falou isso no meio da pandemia, ele falava isso demais, porque estava crescendo muito, todo mundo crescendo muito rápido. Sim. Certo? E eu participei de uma reunião que a gente contratou ele, porque estava com uma série que é custos e eficiência, que é o outro assunto que eu vou abordar depois. E ele falava muito isso, gente, calma, seja 100% eficiente antes de crescer. Sim. Né? E às vezes ainda na pecuária o número de animais, o número de cabeças, é outra coisa que eu gosto de desmistificar, Miguel. Quantas cabeças você tem? Cara, isso não diz nada. É quanto dinheiro que eu ganho. Sim. Né? Óbvio que é um número, é uma referência e tal. Uma referência, não pode desmerecer quanto o cara tem, mas é apenas um estoque. É a mesma coisa de medir. Uma empresa, quantos carros você tem estocado? Quanto que você gira. Né? Quantos carros você vende? Quanto que você gira. Quanto que ganha de peso, quanto fatura, quanto que você produz de arrobas, né? Isso aí, sem querer, eu nem sabia que eu estava entrando numa briga, mas há 14 anos atrás, há 2011, eu escrevi um artigo, depois de ir num evento da Exagro, que apresentou pela primeira vez o benchmark deles de lucratividade, que era: não vamos falar mais de UA por hectare. E aí várias pessoas brigaram comigo. Mas se você for analisar, o que é o UA por hectare? É uma métrica de estoque. Não é? Se você medir a eficiência da sua empresa ou de qualquer empresa por quanto de estoque você tem, nosso pátio está abarrotado, nosso armazém. Isso significa que você é bom aonde? Né? Não quer dizer nada. Né? Então, não é nem produção o estoque. Né? Porque você pode produzir muito e perder dinheiro também, se você for ruim na comercialização, se você não tiver eficiência e tudo mais. Então, tem camadas a mais. Eu tenho que ser... Primeiro estoque, depois produção, depois custo e eficiência e junto com isso comercialização. Se eu produzo muito com uma baita eficiência e sou bom em comercialização, aí vai ter lucro. Né? A gente olha, lucro é uma derivada de competência em compras, competência em produção, competência em custo e competência em venda. Exatamente. Essas 4 coisas combinadas entregam seu lucro. Se você só está olhando para a produção, tem mais 3 coisas que vão te dar rasteira se você não está cuidando. E uma das coisas que eu até posso puxar aí para dizer que o estoque, hoje tem, com esse custo do dinheiro, nesse momento que a gente está vivendo, ele é um fator que pode ser deteriorar seu lucro, né? Isso é uma coisa interessante, que o pessoal que aduba pasto viu isso lá no começo e tomou vários tombos que pouca gente conta. A pessoa falava assim: eu vou adubar meus pastos e vou intensificar a produção. E aí ele ia adubava. O que acontecia? A necessidade de capital de giro dele dobrava, triplicava. Se ele não... aí eu olhava e falava assim: eu não tenho dinheiro para comprar o gado que precisa para comer esse pasto. E aí roça o pasto. E aí o sistema colapsava. Se passar, tem que roçar. Tem que roçar. E era um desperdício brutal. Já vi isso demais. Então e as pessoas não fazem essa conta. Peraí, quantas cabeças, né, eu tenho aqui? Pô, quanto que custa para eu ter esse gado? Né? E se ele está ganhando pouquinho por dia, significa que eu vou ficar muito tempo com esse gado no pasto. Então eu vou ter esse capital empatado. Essa é uma conta aqui. Quem entende de dinheiro, faz. E quem só está olhando, está querendo usar tecnologia nova com uma cabeça antiga, vai tomar na cabeça. Tá certo. Miguel, é bom falar com você, hein? Sabe tudo. Tamo junto. Não tem nada que... É muito bom. Vamos lá. Margens cada vez mais apertadas. E como é que a gente pode... Aqui vai um outro assunto que a gente não... Sobre custo e eficiência, aqui nas competências citou.
Tem uma dificuldade que eu vejo das pessoas de separarem uma redução, uma eficiência em custo com uma cortar produtividade. Sim. Você vai cortar que lugar você vai cortar? Eu vejo muita gente falando, cara, eu tenho que cortar. Isso é comum aqui no meu segmento. Não, o boi caiu. Vai lá e tira talvez o principal motor de produtividade, de produção dele, que é a nutrição em alguns momentos. Eu não estou dizendo aqui, nem trazendo para esse lado mas assim, me preocupa muito ainda essa cabeça de, cara, quanto que você investe e quanto que você ganha. E o que você pode cortar que menor impacta na sua produção. Né? Então, eu acho que como é que você enxerga, né, nutrição, manejo, genética, tecnologia e tal, e no momento de margem apertada? Olha, primeiro assim, a gente tem que olhar, tem o conceito antigo lá, que é o lei do mínimo, né, do barril lá. Qual que é o seu limitante? Né? Eu tenho uns amigos que trabalham com consultoria de finanças e ele fala o seguinte, depois que você faz o levantamento financeiro de uma empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é ir atrás do pior número. Porque cada empresa tem o seu pior número. No que você é pior aqui? Só dá para fazer essa pergunta quando você tiver os números. Aí agora essa nós vamos gravar também. Você tem que ir atrás do seu pior número. Atrás do seu pior número. Grava essa. Cada fazenda tem o seu pior número. Pode ser um que é mortalidade, pode ser um que é muito ruim na compra, pode ser um que é um baixíssimo ganho de peso, né? Pode ser um que tem um baita de um desperdício. Você vai ter que fazer esse diagnóstico. Aí o pior número você vai corrigir ele primeiro, porque é onde você vai ter o maior ganho. Mas eu tenho que ter o número primeiro. Sem o número não dá para descobrir qual que é o pior número. Só tendo a coleção de números que eu vou saber qual que é o pior número. Né? Então tem esse ponto. A outra coisa é você entender o que... A grande pergunta para mim assim peraí, me explica a lógica que você usou para tomar essa decisão. Quando o cara fala assim, eu preciso cortar custo, cortei a ração. Peraí, me explica como é que é essa decisão. Na maioria das vezes, o jeito de pensar dele é muito raso. Isso aqui é o cheque maior que eu pago, eu cortei isso. Mas espera aí. Se eu continuar pagando esse cheque, quanto que eu vou produzir e quanto que eu vou faturar? Não, se eu cortar esse cheque, aí ele se enrola todo. Não tem lógica nenhuma aquela conta que ele está cortando. Ele só está fazendo a conta, a conta dele qual que é o maior cheque que eu pago esse... nem tem mais cheque, né? A gente está entregando a idade aqui, né? Qual que é o maior boleto que eu pago? O maior boleto que eu pago, o maior Pix que eu faço. Qual que é o maior? Esse aqui, então eu vou cortar. Peraí, mas esse aqui, se eu ficar sem ele, fica melhor ou pior? O cara não fez essa pergunta. Cara, né? Inclusive, eu queria que você, puxando nesse contexto, o que a gente escuta muito falar assim, do cheque, do pagamento. Pô, mas tal coisa está custando muito caro. Chegou uma paulada lá para mim. Tem que relacionar com alguma coisa. Sim. Mais caro como? Mais caro o quê? Qual que é a outra opção? Simplesmente. Qual que é a outra opção? Exato. Será que você devia gastar mais ainda e ter mais resultado ou gastar menos? Às vezes tem uma coisa que você está gastando muito menos, isso é fato, todo dia eu vejo isso. Uma coisa que você está gastando muito menos, mas muito mal gasto. Na verdade, o desembolso é menor, mas a despesa é péssima. Então, às vezes, você tem um desembolso maior que vai trazer um resultado amanhã para você. E a outra coisa é o seguinte, cada uma das... Você tem que olhar eficiência do uso. Então... a pergunta os meus maiores gastos são esses? Quão competente eu estou sendo em usar esse recurso que eu estou comprando? Numa fazenda de gado de corte típica, os dois maiores desembolsos é gente e nutrição. E gente é pior ainda. Gente, a maioria das fazendas tem uma baixa competência do dono em liderar pessoas. Vamos continuar nesse aí agora. Né? Era um próximo passo. Depois então nós vamos puxar nesse aí. E na nutrição a mesma coisa. A pergunta não é quanto que eu estou gastando em nutrição, quanto de eficiência eu tenho nesse processo? Quanto de eficácia eu tenho? Quanto que eu tenho de desperdício? Eu estou usando o melhor produto? Isso aqui é o que melhor funciona? Se eu usar o mais caro, vai entregar aqui resultado. Se eu usar o mais barato, vai entregar aqui resultado. Às vezes, na crise, ele precisa gastar mais. Você tem que se aprender a fazer essa... amigo, mas essa conta é difícil. Meu amigo, você tem um patrimônio, uma fazenda de 5 mil cabeças, de 2 mil cabeças. Uma fazenda de 2 mil cabeças é um patrimônio de dezenas de milhões de reais. Vamos fazer uma conta rápida. 2 mil cabeças, 2 mil hectares, 1 UA por hectare. Vamos pensar menos, 1.500 hectares. Aí a um preço médio aí de R$50 mil por hectare. Você pode colocar tudo para baixo, tá? Vai dar aí 1.500, 75 milhões, mais o gado, 5 mil cabeças, 5 vezes 5, 25, 100 milhões.
Então, peraí, você tem um negócio, você está sentado em cima de um negócio de 100 milhões, ou de 50 milhões, ou de 20, qualquer número, 20 milhões. Peraí, você tem um negócio de 20 milhões de patrimônio e você não quer ficar bom em gerenciar as coisas? Aí sim, não é porque você tem 2 mil hectares que você vai quebrar, não, ou que você vai sumir. É porque você não está querendo fazer as coisas que precisam ser feitas. Essa é a necessidade. Você precisa ser bom nisso. Você tem que olhar e respeitar. Respeita esse patrimônio. Tem um patrimônio de 50 milhões aqui, de 100 milhões aqui. Peraí. Eu tenho que ser competente o suficiente para gerenciar isso aqui para os meus filhos, para os meus netos. Uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida foi respeitar o dinheiro, Miguel. Respeitar o patrimônio do jeito que você está comentando é respeitar o dinheiro. Então, acho que isso aí, cara, a gente tem que respeitar. Se o dinheiro é seu, se foi da sua família, se você ganhou, se tem dinheiro de banco, respeite mais ainda. Se tem dinheiro de fornecedor, você tem que respeitar o dinheiro do seu colaborador, porque se ele está com você e você ainda não pagou, é dele que está com você. Enfim, respeita, cara. Respeita e os caras mais bem-sucedidos, todo mundo tem um respeito enorme pelo dinheiro. Entendeu? Voltando em gente aqui, agora eu já vou aproveitar o bloco. Eu tô lembrando de você me falar de uma história curiosa. Você falou que você viajou com um amigo seu que anda de jato, né? Foram para os Estados Unidos juntos. Sim. E aí chegou lá, o cara tava tomando um vinho que era super bom, mas não era o mais caro. Por que ele está fazendo isso? Ele podia tomar o vinho o dobro do preço. Por que ele estava tomando esse vinho? Porque isso aqui é tipo, não, isso aqui me atende muito bem. Né? Exatamente. E outra coisa que ele fala muito. Esse é um dos caras que mais respeita. Eu nem conheço esse seu amigo. Esse cara, aliás, ele só tá rico assim porque ele respeita muito o dinheiro. Ele respeita absurdamente o dinheiro. Né? Então. Mas inclusive, sobre isso, ele fala, porra, esse mesmo amigo, ele tem um. Você fala, pô, você gasta um dinheiro danado desse com tipo, nossa viagem, um voo daqui para lá, né, em jato próprio e tal. E chega lá, ele fica assim, em restaurante, ele é comedido em diversas contas, né? E você fala, pô, mas como é que você... Pergunta pra ele, como é que você vai... Cara, cada conta é uma conta. Aquela é a conta de lá. E de lá eu sou o melhor que tem para fazer a conta do... Eu tenho... Meus pilotos são preparados para serem os mais profissionais e econômicos possíveis naquela operação. Então, tudo no meu negócio eu quero ser o melhor naquilo que eu me proponho a fazer. Então, no restaurante eu vou buscar o que há de melhor, que é um custo que me atende, realmente ele tem. Aí é vinho, é tudo. Na vida ele leva isso para a vida inteira. Tem uma lógica, assim, né? Tem uma... Eu acho que é um raciocínio lógico e pensamento financeiro. E respeito ao dinheiro. Respeito com esse viés que você comentou aí, né? Sim. Você já citou em gente, eu ia falar de gente aqui. Eu acho que a gente poderia contextualizar um negócio bacana sobre o muito grande... E os grandes grupos, vamos citar sempre o muito grande como os grandes grupos, como que os grandes grupos lidam com gestão de pessoas, o que você vê neles, vê nessas grandes conglomerados, como eles agem, o que eles fazem e o que o médio ou o grande produtor, pessoa física, tem que fazer, que não está fazendo, ou enfim, qual seria uma dica de gente para isso aí? Olha, meu conselho de gente é o seguinte... Você já tem processos na sua fazenda. E mesmo fazendas pequenas. Você pega uma fazenda menos de 1000 cabeças, que faz cria, que faz IATF. IATF é um baita de um processo. Tem o dia certo de fazer cada coisa, o horário e tal. Peraí, meu amigo, na reprodução você topa fazer processos. Tem um rito, tem um ritual, tem uma sequência lógica testada. Gente, é a mesma coisa. Qual que é o seu processo para contratar? Qual que é o seu processo para treinar? Quando eu pergunto qual que é o seu plano de treinamento anual dos seus funcionários esse ano, qual que é a resposta da maioria das fazendas? CRI, não tem nada. E assim, a maioria das empresas tem aí treinamentos para oferecer. Tem gente que me fala, eu estou com um problema, que eu tenho mais treinamento para entregar do que eu consigo apresentar para produtor. Tem entidade, o Senar, né, com um monte de treinamento e a pessoa não está usando. Então, assim, se isso é o maior custo, é o maior problema, a maior dificuldade, porque em todo lugar que eu vou, eu pergunto qual que é o seu maior desafio? Gente, está difícil demais, acabou gente, não sei o quê, não acha que... Peraí, me fala aí o seu plano. Me fala a sua estratégia de pessoas. O cara não tem nenhuma. Sabe? Então, a gente precisa abraçar isso aí. Tipo, eu tenho um amigo que trabalha com empresários em geral, ele não trabalha com agro só. Tem até cliente de agro, mas... Ele fala o seguinte, olha, você está reclamando da mão de obra hoje, mas a verdade é que o Estado falhou, a família falhou, a escola falhou, a igreja falhou, todo mundo falhou na educação dessa geração nova. A última chance que tem a última chance é a empresa. Boa.
O último homem é a empresa, né? A última barreira é a empresa. Você vai falhar também, igual todo mundo para trás? Pode ser. Mas não vai ter resultado. Não vai entregar. Então, a gente tem que desenvolver treinamento, tem que trazer. E aí você vê as melhores fazendas, não as maiores. E dentro das melhores tem grandes e médias. Ok. Né? Tem um plano de treinamento, tem um plano de capacitação, tem um plano de construção de fama. Gente, quando Ademar, quando eu era pequeno, trabalhando... Como você me falou um dia, employer marketing. Employer branding. Employer branding. Exato, né? Tem employer branding. Eu lembro disso como fosse hoje. Eu era menino, devia ter uns 10 anos, 12 anos. Estou andando a cavalo na fazenda dos meus pais, com o vaqueiro do meu pai. E aí chega um amigo do meu pai, que já é falecido hoje. Aí o cara muito sistemático, e daqueles caras das antigas, que tinha mão pesada, difícil de lidar com a gente, com meu pai, ele amicíssimo e tal, mas ele tinha uma fama de ser um patrão muito difícil e duro, sabe? E eu andando com chegou a caminhonete desse amigo do meu pai, e eu passando de cavalo com o vaqueiro olhou e falou assim: fulano, eu prefiro passar fome do que trabalhar para ele. Uma coisa assim, falou uma coisa. Já tô sacando o cara, já li até o tipo dele aqui. Não, porque ele era um e esse funcionário era um funcionário bom. Um vaqueiro que ficou muitos anos com meu pai, só que o cara tinha uma fama. A fama desse amigo do meu pai, vamos dizer assim, de ruim, foi construída em décadas. Porque, veja, na década de 80, o vaqueiro falava na cidade quantas vezes por mês? Só uma vez, no dia de fazer a feira. Uma ou duas. Se ele ia a cada 2 semanas. Na feira e na festa da cidade. Isso. Padroeira. Se fosse muito, era 4 vezes na semana. Não, no mês. No mês. 4 vezes no mês, exato. 4 vezes no mês. 1 vez no mês, 2 vezes no mês, 4 vezes no mês. Hoje, é 60 vezes por hora. Hoje ele tem WhatsApp. Então, a fama boa e ruim, que demorava 20 anos para o cara ter uma fama, de fulano é gente ruim, é mal, não sei das quantas, hoje, em 1 hora você tem a fama ruim, se te acontecer alguma coisa, porque a coisa viaja. Quantas vezes você não... Tipo, outro dia eu recebi um vídeo, mandei o vídeo pro meu pai da onça comendo um bezerro no Araguaçu, no Tocantins, vizinho do meu pai lá. Ele falou, viralizou esse vídeo, né? Tipo, tinha viajado... Já tinha. Tinha muito mais views do que Araguaçu tem de habitantes, entendeu? Rodou o mundo. Rodou o mundo. Então as coisas estão muito mais rápidas, né? Então você tem que trabalhar essa fama. Né? E aí tem uma coisa que eu falo isso em todos os aspectos. Na sua marca, você como profissional e você pensando como a sua fazenda que contrata pessoas, você tem que ser intencional e estratégico e escolher a sua fama. Qual fama você quer ter? A Campo, como empresa que contrata gente, quer ter que fama? Que fama que você quer ter com os representantes da Campo e futuros possíveis representantes? Escolha intencionalmente. Que fama eu quero ter na minha fazenda com os vaqueiros que trabalham comigo Citando e os isso aí, futuros vaqueiros? Miguel, nós ficamos agora, desde o trabalho que a gente vem trabalhando junto, só para citar também que o Miguel faz um grande trabalho aqui na Campo conosco, e nós ficamos 3 dias, as cabeças que pensam muito em marketing, em pessoas, pensando no cliente que a gente quer, no representante que a gente quer, no mercado que a gente quer, nas cidades que a gente quer e desenhando. Cara, nós fizemos um trabalho tão intencional e bem feito de posicionamento que é realmente o que a gente quer, porque você não adianta. Quem quer tudo não tem nada, cara. Exato. Você quer ser visto como, né? Você vai ser a segunda opção de todo mundo. Exatamente. A Campo é uma empresa focada em ter soluções e serviços de nutrição de alto nível, certo? É uma boutique de serviços de nutrição animal. Esse é o nosso modelo de negócio. Nós queremos entrar para dentro e a nossa missão, inclusive a nossa missão é promover os negócios através da nutrição animal. Quer dizer, a gente quer promover os negócios. Então, olha, o que você está falando, cara, a gente para pensar e eu acho que... Aí eu convido o produtor a pensar o que é a missão da fazenda dele. A missão da Campo... Além de produzir carne, que é de todos, né? Óbvio, né? É uma missão muito moderna e muito atual, que é promover os negócios. Essa é a nossa missão. A gente está aqui para isso. Chega em todo mundo sabe, cliente, gente, do chão de fábrica ao topo, todo mundo sabe, os nossos clientes sabem disso. A gente fala muito disso, entendeu?
Faz parte do nosso game. Miguel, falando em gente, você falou então, treinamento e fama, né? Fama. Como que você vai criar fama? Todo mundo já sabe, tem gente que tem fama boa, tem gente que tem fama ruim, tem gente que tem muita fama e tem gente que tem pouca fama. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter muita fama boa, se você quer contratar muita gente, dependendo da quantidade de pessoas que você quer. Então, eu tenho clientes que falam assim, Miguel, continua sendo muito difícil contratar gente e arrumar gente para trabalhar. Mas hoje a fazenda tem fila de gente. O gerente está recebendo ligação, quero trabalhar aí. Como é que faz? Isso é... Sabe? Tem uma boa fama. Está construindo uma marca de lugar bom para trabalhar. Intencional de acontecer isso. Né? E às vezes até você tem algum pepino, você tem algum problema. Às vezes acontece alguma coisa errada no seu negócio, na sua vida, no seu trabalho, na sua fazenda. Ou seja, você tem que... Como é que você faz para reverter isso? Você começa a fazer coisas que são novos fatos que provam que você tem uma competência, uma habilidade, uma capacidade diferente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta nesse mesmo tema, depois nós vamos passar para um próximo aqui. Tá legal o papo. Quanto tempo nós já temos aí de prosa, Mário? 5 minutos. 35, tá bom. Vamos. 35 já foi? 5, você falou 5, Miguel. Já falei 35. Mas 35 eu achava que não era, tinha uns 20. Bom, nas empresas, a gente tem um recurso que é bem... eu pensei isso essa semana, isso é novo na minha mente. A gente tem um recurso que, através de uma formação de pessoas, eu acredito muito na formação, porque você traz uma pessoa jovem que tem talento, que quer trabalhar, e você consegue moldar a cultura dessa pessoa aqui dentro. Então nós temos, a Campo revela muitos talentos, nós temos grandes talentos que saíram dos nossos programas de estagiário e de trainee, grandes diretores ou gerentes que saíram, e que outros que não estão aqui mais, mas que estão gerenciando até grandes projetos, grandes fazendas, muito bem em outros lugares. Estão em outras empresas, certo? Então, e nós vamos investir mais, nós vamos adubar mais esse canteiro de talentos que é através do nosso programa de trainee e de estagiário. Agora, na fazenda, eu não consegui mensurar como se faz um programa de trainee e de estagiário, principalmente para as atividades mais pesadas. Certo? Até aí eu citando o Ricardo aqui, ele fala que a fábrica de peão acabou e tal, né? O Ricardo Arantes, meu amigo. E realmente eu quero entender como é que nós vamos formar os times de pessoas que vão trabalhar nesses serviços mais duros, né? Essa expressão do Ricardo é muito boa, mas a verdade é que nunca teve fábrica. Tinha um lugar que chovia peão. Não tinha ninguém fazendo. Brotava do nada. Agora, o lugar que brotava do nada, sem ninguém fazer nada, parou de ter. Agora a gente precisa começar a fabricar. Nunca teve fábrica. Onde é que se fabricava? Não tinha. Tinha que aparecia, que tinha uma excedente de mão de obra, e tinha umas coisas... Tipo, aí o que você tem é o seguinte, o exemplo para mim que é muito interessante foi um amigo meu, que nem é do agro, que trabalha com transportadora, que falou assim, Miguel, você já viu o que o povo do açougue fez? Vai lá no Debete, lá em São Paulo, que, se você não conhece, merece conhecer, como açougue e como restaurante. Passei o Dia dos Pais de novo lá. Esse ano, acho que tem mais de 30 anos que eu não passava o Dia dos Pais. Dele é na Marginal? É aquele da Marginal ali? Não. Tem perto da Marginal e tem lá no Ibirapuera. O do Ibirapuera é menor e mais refinado e mais legal. Vai no Ibirapuera, Debete Ibirapuera, que você vai gostar muito. Tem dry age, tem vaca velha, tem carne, um jeito francês de cortar, tem tudo que você vai passar bem. Ele falou, olha o que o Debete está fazendo. Você chega lá no açougue, o açougueiro, o que é? O açougueiro era um emprego que não tinha glamour nenhum. Não, um cheiro ruim o dia inteiro, tudo, roupa, desarrumado, sangue. Negócio desarrumado. Desarrumado. Chega lá, o açougueiro tá alinhado, bem vestido, com um uniforme bonito, um avental limpo, um cara profissional, sabe conversar e tal, não sei o quê. O que ele fez? Ele trouxe um novo glamour pro açougueiro. Você tem uma geração de churrasqueiros que é a mesma coisa. O cara tem um glamour, ele tem um profissionalismo. O chefe assador. Agora, uma presença. E aí você vê que no agro, o que... Você tem caminhonete. O que é caminhonete? É do estilo de vida do cowboy. Eu tô de bota aqui. Tem um estilo de vida country, um estilo de vida rural que é super atraente.
Só que a gente não está usando isso para comunicar. Então tem que ser uma coisa o seguinte, que o pesado, o difícil, temos que celebrar o pesado e o difícil e celebrar a imagem, a tradição. Pô, tem um monte de gente aí que gostaria de mexer com fazenda, mexer com gado. Só que não teve oportunidade. Talvez até buscar quem está na cidade. Nós vamos ter você tem que ver o Yellowstone. O êxodo urbano, né? O êxodo urbano. O Yellowstone lá que pega uma abelha lá e leva ele para cidade, para fazenda, e ele começa a aprender a montar, andar, mexer. Isso vai ter que acontecer de novo. Vai ter que acontecer. Ao mesmo tempo que se você vê o manejo da fazenda, vai ter que mudar também. Já está mudando muito também, né? Tipo, antigamente... Muito mais máquina, muito mais... Como é que é? Tudo equipamento, ar-condicionado, trator... Como que era 20 anos atrás? 40 anos atrás? Quando eu era pequeno, chegava um vaqueiro novo na fazenda, como é que fazia? Você dava a mula mais brava pro cara, entendeu? Tipo, hoje, segurança do trabalho, você não pode fazer isso. Você dava a mula mais brava e o cara tinha que trazer a tralha dele. E você dava risada se ele caía, né? Sabe? Então, assim... Isso não dá para fazer mais, né? Uma história dessa recente. E a história, tipo, eu e meus irmãos, era isso. Quando um caía, era uma semana zoando o outro, entendeu? Você caiu, o burro, a mula deu um... Tinha um irmão meu que caiu uma vez, a gente ficou umas férias inteiras zoando ele, que o burro tinha dado um puleco, não era nem um pulo. Não, ele deu um puleco, você caiu, você é mole demais. Foi as férias de janeiro inteira, 3 meses todo dia, e ele ficava bravo. E aí todo dia pegou era puleco. Tipo, um negócio... Esse vai pegar, o puleco vai pegar aqui agora. Então, mudou muito a dinâmica, né? Não tem... a gente tem que se preparar para essa realidade de segurança do trabalho, de legislação trabalhista, de que não tem pessoas mais formadas. Ao mesmo tempo, que a pessoa fala que está difícil, eu falo, meu amigo, quantas pessoas que não falam português que você tem na sua fazenda trabalhando? O cara fala, nem entende a pergunta. Nos Estados Unidos, você vai em tudo que é fazenda, o dono é americano... E o cara não fala inglês. O dono só fala inglês, porque americano só fala inglês, não fala outra língua. E não tem um funcionário que é americano e que fala inglês. É tudo do México para baixo. Porra, ótimo exemplo. Bom desafio. Então... E aí você fala... Hoje já tem muito venezuelano nas fazendas, haitiano, né? Tá começando. Tá começando. Mas começando. Muito um exagero, vai? Não, né? Tem muito assim. Já existe. Não existia. Tinha zero. Tinha zero, agora tem alguma coisa. Né? Mas no Texas, não tem um americano trabalhando em fazenda. Eu visitei, na viagem que a gente fez do Beef Point agora em abril para o Texas, eu fui 2 dias antes para visitar um amigo meu que tem fazenda no sul do Texas. Ele falou assim, Miguel... tá vendo esse povo trabalhando ali e tal? São meus funcionários, são mexicanos. São contratados, legalizados, contrato anual, todo ano renova esse contrato, tem que passar por um processo. Eu gasto $2.500 por ano por funcionário para fazer o processo de contratar essa pessoa que é um cidadão mexicano. Ele não tem cidadania. Ele pode trabalhar como estrangeiro. Totalmente legalizado. Uhum. Mas ele falou o seguinte, tem 19 anos que eu faço isso, legalizado. E um dos requisitos desse processo é que eu preciso colocar essa vaga de emprego num sistema que está disponível nos Estados Unidos inteiro. Para que qualquer candidato americano seja... Exato, para que qualquer candidato americano se candidate a essa função, a esse salário, que é um salário legalizado, não é? Importador oficial de mão de obra. Não, exato, mas é um negócio maior que o salário mínimo. Uhum. Não é um salário ruim, não. É um salário bem ok. Claro que tem outros salários mais altos. Ele falou, Miguel, sabe quantos candidatos americanos eu tive para essas vagas que eu tenho aqui nos últimos 19 anos? 0. Nunca veio um americano se candidatar a essa vaga. Sabe? Então, e aí você vê assim, o que é a conta americana? E a conta na Austrália é muito parecida. Se você vai no frigorífico nos Estados Unidos, parece a ONU. Tem dezenas de cidadanias, dezenas de línguas, Nações Unidas. Isso aí, a gente foi em Greeley, é absurdo. Isso, em Greeley inclusive, as bandeirinhas, quantas línguas que tem as placas principais de perigo? Um monte de placa, tem que falar que é perigo e tudo que é isso, o cara não lê, não sabe falar inglês. Né? E aí tem um negócio que, se você for ver, o salário o cara vai no frigorífico, o primeiro dia no frigorífico,
Você não sabe fazer nada, você foi contratado, você foi lá contratado para trabalhar, você está mínima boa vontade. Não tem o cara formado, o cara bom na faca, não sei das coisas. Não, um funcionário começando, vai passar por um monte de treinamento. $21 a hora. Dá mais de R$100 a hora. Sabe? Aí você fala assim, peraí, tipo... o nosso problema não está maior que o dos Estados Unidos, não. Não está maior que o da Austrália. Há 13 anos atrás, eu fui na Austrália a primeira vez, em 2012. Já era a diária de um vaqueiro, era $200. 500 pau. 1.000 conto. 1.000 conto, não é 500 não. A diária, R$20 mil, pagar 20 diárias. Vamos automatizar os nossos processos. Vamos colocar... Vamos evitar de... Uma coisa que não se pode mais ser construída em fazenda, Miguel. Não é automatizar. O jeito de olhar é aumentar a produtividade. Esse não, então, desafio, mas né? tem uma das coisas que mais aumenta é olhar na logística das fazendas. Cara, uma das coisas que mais atrapalha, no meu ponto de vista, na suplementação, é a logística de desenvolvimento do trato. O cara tem que abrir, um amigo meu fez um... O esquema antigo, tem que abrir 21... Não, tem que abrir 21 ou porteira, ou cochete, ou cancela, enfim. Tem que parar, descer da máquina, ou do cavalo, ou do... Para, abre, sai, fecha. Tem que ter cara, corredor. nós temos que pensar em corredor. Sim. Isso é básico. Vai montar qualquer coisa. Pensa na facilidade. Você acha que o cara vai sair? Esse cara, quando me mostrou o projeto, ele falou, eu gastei pouco. Ele falou, eu gastei pouco. Olha o gasto. Ah, mas eu gastei pouco, eu não precisei de fazer corredor, eu só pus coxa e tal. E era um sistema de tip, um pouco, já tem uns 10 anos essa história. Eu falei, cara, você acha que no domingo de manhã, chovendo, o cara vai abrir 21, vai parar 21 vezes, descer da máquina, passar, descer de novo e fechar? Ele não vai nem vir aqui tratar, cara. Não tem quem vem. Na primeira melhor proposta, você vai sair, ué. E o custo do trator parado, freio... Da embreagem, do freio. Enfim. Né? Porque eu lembro quando começou o sistema do sem parar nos pedágios no Brasil, tinha um estudo que mostrava quanto que você gastava freando, acelerando para fazer... Desacelerando e freando para parar o carro e tendo que começar do zero. Era muito mais caro do que a mensalidade que eles cobravam. É muito parecido com isso, em tempo, em eficiência. Né? A gente tem que pensar em produtividade homem-hora. Porque se está cada vez mais raro, está cada vez mais escasso, está cada vez mais caro e difícil, eu vou ter que ser bom. Essa é a pergunta. Quão bom eu sou em usar esse recurso? Treinamento, fama, talvez buscar fazer o trabalho de marketing do nosso negócio, trazendo pessoas, talvez que esteja na cidade, fazendo um êxodo urbano, né? Que às vezes alguém saia... A nossa fama em muitos aspectos é boa. É boa. Qual que é a música mais ouvida do Brasil? Sertanejo. Que está num ótimo momento, inclusive. O que é o mundo do rodeio? O que é o mundo country? Vamos trazer isso para o trabalho, vamos fazer isso dentro da fazenda. Né? Miguel, outro assunto que dentro desse trabalho que tem... a gente vê muito isso, eu tenho visto muito mais a preocupação com sucessão e com a profissionalização do sucessor. Tá? Até porque a pecuária está mudando muito rápido. Não está dando tempo pela necessidade, pela baixa margem, por tudo que nós falamos aqui até agora. Como é que você tem visto a sucessão nessa faixa aí no produtor, no pessoa física, no produtor de gado de corte, o cara de 500 cabeças, de 1.000 cabeças, de 3.000 cabeças, assim? Como é que tem sido essa... ou então, qual a dica que você dá para o cara que quer fazer essa sucessão? Eu, por exemplo, tenho 2 filhas que moram em São Paulo. É um negócio que me preocupa como eu vou fazer, né? Eu tenho uma que tem um pouco mais de pegada administrativa, de visão e tal, mas assim, é um negócio que incomoda muito tempo, mas antigamente as pessoas não davam muita moral, até porque muita gente já ficava no campo, né? Olha, tem várias coisas que tem que fazer. Primeiro, a gente tem... Estou lembrando de um cliente meu que eu gosto muito, que mora em Uberlândia e tem fazenda no Pará, dá mais de 1.000 quilômetros. 1.500. Então, uns 1.500 quilômetros, 1.550 quilômetros, para ser exato. Ele começou a trabalhar com a gente e falou assim, eu perguntei, qual que é o seu objetivo? Ele falou, olha, eu tenho 2 filhas e as minhas 2 filhas não trabalham comigo. Trabalha eu com a minha esposa, a gente toca essa fazenda lá no Pará, mora em Uberlândia, distante. O meu objetivo, a minha meta, é que eu tenha uma fazenda que no dia que eu faltar, não vai dar trabalho para as minhas filhas. Como assim? Não vai dar trabalho se elas quiserem tocar, ela está muito organizada, vai dar certo.
Se elas quiserem vender, não vai dar trabalho nenhum para vender, vai ser muito fácil vender, porque ela é uma fazenda bonita, organizada, produtiva, vai ter gente querendo comprar, um fazendão. Sim. Falei, puxa, que interessante, vamos fazer esse trabalho. Com uns 2, 3 anos de trabalho, as filhas dele estavam trabalhando com ele. Gostaram do Conheceram, assunto, envolveram e tal, não sei o que, o negócio cresceu, eles expandiram. Porque ele criou oportunidade. E o primeiro passo para suas filhas. Você tem uma filha que vai ser médica. Ela vai trabalhar na sua empresa? Muito provavelmente não. Mas ela pode ser uma excelente acionista. Sim, sim. Né? Entender de negócio, fala. Exato. Entende de business, é a primeira coisa. Depois entende você vai negócio. gerente, Talvez amanhã ela vai tocar um hospital. Né? Exatamente. Então tem N coisas para. Mas aí você tem que pensar. E aí o meu advogado, que trabalha muito com família e trabalha muito com a gente, ele fala assim: Miguel, todas as funções têm direitos e deveres. Se eu sou o sócio executivo, se eu sou um acionista que trabalha, eu tenho direitos e deveres. Se eu sou um acionista ou um futuro acionista, né, a sua filha não é acionista hoje, é uma futura, né, vai ser herdeira, sucessora, ela também tem direitos e deveres. Ela tem direito de receber o relatório, de receber o demonstrativo financeiro, de entender o caminho da empresa, de ter reuniões. Tem lugares que vai ter uma... Para a sucessora, assim, provavelmente não precisa ser trimestral, mas para... Pelo menos anual, um relatório, uma apresentação, mostra o norte, mostra as decisões chaves e tal. Mas ela também tem o dever de entender o que está acontecendo, de fazer perguntas, de fazer perguntas inteligentes. De trazer uma cabeça de fora, uma cabeça de quem está morando em São Paulo, uma cabeça de médico, uma cabeça que está olhando as tecnologias da medicina, que é uma cabeça completamente diferente. Se você usar isso é uma baita vantagem, porque ela vai ver coisas que você não está vendo. Né? Ela tem o que é óbvio para você, ela nem enxerga, e outras coisas que você nem está entendendo, ela está... Isso aqui, como é que é? É trazer isso para dentro. Então, tem uma coisa que assim, não tem como você gostar de alguma coisa que você está longe. Tem que ter proximidade. Né? Então, assim, como é que eu comecei a aprender sobre fazenda? Andando com meu pai. Eu era, com 7 anos, com 6 anos, eu era um abridor de porteira do meu pai. Por quê? A fazenda do meu pai, lá atrás, quando eu era pequeno, ele arrendava uma fazenda, antes de ele ter a fazenda dele. Era não sei quantos cochetes, não era nem porteira. Era tipo... E aí, assim, imagina, meu pai andava de C10, você lembra, o C10 tinha o pior freio do Brasil, né? Não tinha freio de mão. Como é que você... Imagina o serviço de você ir numa caminhonete, você parar, descer do carro para abrir o colchete, puxa o colchete, passa a caminhonete, desce do carro, volta para fechar o colchete. Meu Deus! É um sacrifício muito grande, né? Então, carregar um menino era muito bom. E eu andava com meu pai, vendo ele conversar com as pessoas, fazer negócio. Tipo, tava ali, escutando. Né? Miguel, sucessão é o seguinte. Nós vamos ter que pensar... tentar trazer o máximo que esse... Conseguir. Conseguir. Eu não dou dica, eu dou conselho, eu não tento, eu consigo. Exatamente, eu consigo. Mas fazer com que esse pessoal, Miguel, com os nossos filhos, com que eles tenham o melhor conhecimento possível do que a gente está fazendo. E aí depois a decisão também, cara, aí tem coisa de Deus, tem coisa da pessoa, claro. Tem coisa de... Aí você pode vamos para esse lado, não vamos tentar também. Aí não dá para forçar. Não é garantido, não tem como garantir. Não tem garantia, exatamente. Acho que era isso que a Mas mensagem. Você precisa aproximar, você precisa criar oportunidades, criar experiências, conhecimento. Você precisa mostrar conhecimento. Você tem que discutir, você tem que contar o tempo inteiro o que você está fazendo. Convivência. As minhas filhas, a minha esposa sabem 100% das coisas que eu faço. E ao mesmo 100%. tempo, você é um cara entusiasmado com o que você faz. Sim. Né? Eu nunca vi você chorando as pitangas, desanimado e tal. Tem gente que só reclama. Bom, mas se você quer que seus filhos trabalhem com você, eles só nos últimos 17 anos eles viram você reclamando da vida. O Jorge Paulo Lema fala um negócio que ele nunca viu, ele não conhece ainda pessimista bem-sucedido. Ele conhece... Não conhece... Ele conhece otimistas que deu errado. Mas pessimista que deu certo, ele não conhece. Ele não conhece. Vamos lá. Um outro assunto que eu acho que a gente tem que passar um pouco rápido, porque é um tema polêmico e tal, mas eu gostaria de... Esses dias eu tive na... Lá vem, o que vai ser esse tema polêmico? Esses dias eu tive na Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado e resolvendo um problema de CAR lá e tal, de uma fazenda nossa e tal. E o chefe me mostrou o sistema deles, Miguel.
que fazem que eles compraram um sistema de inteligência para detectar desmatamento em tempo real. Certo? O que esse sistema faz? Tem manejo de pasto via satélite. Então, o que o sistema faz? Ele faz um scanner do estado de Goiás a cada X vezes por dia, talvez 6 vezes por dia, não me lembro bem, mas 6 vezes por dia, onde ele consegue pegar um desmatamento de 1 hectare. Mas que isso vai diminuir para metros. Sim. Tá? Então, o que está acontecendo nesse momento? Nós estamos vigiados, todos os desmatamentos ilegais do estado foram pegos com o trator lá dentro. Então, é uma eficiência. O Estado está ficando muito eficiente com inteligências para atuar contra o crime. Claro, tá usando, o Estado de Goiás aqui... É um exemplo do uso da inteligência contra o crime. Então, também com um crime do desmatamento e tal. Mas é só para citar o seguinte, eu acho que é uma dica, não desmatem ilegalmente. Nada, é 1.000 metros quadrados, 3 mil... 1.000 eu não digo... 3 mil metros quadrados, eu sei que você já se torna irregular junto ao negócio. Então, mas enfim, esse é um desafio da sustentabilidade, do meio ambiente, dessa agenda, que é uma agenda que não agrada a gente. E eu não sou nem um pouco, eu sou muito objetivo, então é uma agenda que... então vamos ser bem... Não que eu não respeite ela, eu respeito absurdamente ela. Mas como eu não tenho como mudar... como uma agenda política, eu não tenho como mudar, então eu dou o mínimo de atenção do meu dia possível, porque isso vai me atrapalhar mais do que realizar. Então, como você trata a agenda? Ser extremamente objetivo. A fazenda é sua? É. Então você é dono da fazenda, você é um dos sócios da fazenda, talvez o único sócio da fazenda. Miguel, você quer ser sócio de um negócio que vai contra a lei, que quebra a lei, que passa acima da lei ou não? Por quê? Porque o Miguel é legal? Não, porque é um mau negócio. Um negócio que está burlando a lei é um negócio que está aumentando o seu risco. Como a sonegação. Isso vai comer a margem do negócio. Comer a margem. Comer a você margem. levou para o lado do negócio. Sendo simples completamente assim. objetivo. Eu não quero ser sócio de negócios que burlam a lei. Porque isso aumenta mais o risco do que entrega a margem. Então é uma decisão não inteligente de negócio. Vou guardar essa também. Não quero ser sócio de negócio que tem um risco muito alto, porque pode comer a minha margem. E se contra a lei, o risco é alto. Exato. Se chega um cara e fala assim, não, a gente arrumou uma mutretinha aqui, não sei o que e tal, mas o que pode dar de errado? Não, o Ademar pode ser preso. Você fala, não, mexe com isso não. É um mau negócio, é um péssimo negócio. Não mexer com isso não. Sabe? Então a gente tem que olhar de uma forma totalmente objetiva mesmo. Agora, o outro lado é o seguinte, e se você... e tem maneiras para fazer isso, e o agro está aprendendo a fazer isso, é se envolver de forma classista nas questões de legislação. Sim, mudar a lei. Mudar a legislação, para não deixar passar legislações idiotas e abusivas e que vão colocar a bota no nosso pescoço. A gente tem que fazer isso também. Mas, porque no passado... A gente tinha um negócio que isso aí não vai pegar, essa lei não vai pegar, ninguém vai fiscalizar. E muitos dos passivos que existem hoje é dessa mentalidade. Essa mentalidade não é uma mentalidade eficaz comercialmente e com visão de negócio. Tipo, é isso. Eu não quero ser sócio de negócios que fazem essas coisas, porque aumenta o meu risco e diminui minha margem. Não quero entrar nisso, não. Mantenha-se dentro da lei, não fique completamente noiado com esse mundo, né? Eu acho que respeitar o meio ambiente é muito bom para a própria fazenda. Além disso, dá mais dinheiro, porque você tem mais água, você tem mais uma série de coisas. Exato. A reserva legal Inclusive, eu conversando aí, nós vamos ter dentro do novo... Já existe, tá? Dentro da lei, você vai poder usar um X percentual de madeira da sua reserva legal para uso dentro da fazenda. Podem procurar isso aí, que tem... Isso é legal. Tipo, madeira para uso em cerca, uso em curral e tal. Tem fazenda aí que é um cerrado que não tem madeira boa nenhuma. Se você tá numa fazenda de mata, que tem um monte de sucupira, de aroeira e tal, né? Aí sim, mas dependendo... Mas fica a dica, Fica a dica. Mas tem fazenda aí que a melhor madeira é um sobre. Você não quer fazer cerca de sobre, não. Boa. Miguel, modelos de exploração pecuária. Imaginando dentro de é muito comum a gente ouvir, virou quase que uma regra, eu acho que essa regra nós vamos quebrá-la muito em breve,
que cria tem que ser fazenda fraca e grande, né? Primeiro que o que é fazenda fraca nós temos que contextualizar. Nós temos fazenda agrícola que vai ser difícil de competir com a atividade agrícola. Até eu tenho um número aqui interessante que eu olhei hoje. E o que é fazenda? Um monte de lugar que antigamente era fazenda muito fraca virou melhor da agricultura do Brasil. Exatamente. Então isso aí fraca e forte tem N coisas. Mas eu acho que um desafio para nós, por exemplo, o uso da terra no Brasil para agropecuária é de 30,2%. 70% são florestas e outros usos. 21% desses 30% é usado para pastagem. Certo? Nos Estados Unidos, nós temos 74,3% de uso de exploração. E lá é muita floresta, né? Tem muita floresta plantada, um percentual muito grande. Mas esse 70% aí é pasto nativo. Pasto nativo, sim, 30%. Mas enfim, nós temos um desafio que é nossa terra tá bem restrita. Então, eu acho que... e eu tenho visto alguns modelos de exploração de cria altamente rentáveis. Eu até gravei um vídeo esses dias com o Jerônimo Volpato, um cliente nosso, e muita gente viu aí, onde ele desmama, ele não tem mais recria na fazenda, ele só tem duas categorias, vaca prenha e vaca parida. Ele não faz recria de novilhas. Então ele compra e faz bezerro, ele é um especialista em produzir bezerro Angus. Certo? Ele transformou a fazenda dele numa fazenda especializada, ele tem fama de ter um bezerro de alta qualidade e vende o bezerro por R$4.000 e sempre tem disputa pelo bezerro e tal. E não só a fama, ele tem um bezerro de alta qualidade, ele tem o bezerro e tem a fama, então ele tem os dois. E aí, assim, vamos imaginar essa fazenda que nós estamos, esse desenho aqui de uma fazenda de 1.000 cabeças, 2.000, 3.000, até 5.000 cabeças, cria, ciclo completo, recria e engorda. Recria e engorda, você já comentou que é mais compra e venda. Você tem que ser um eficiente comprador e vendedor. O que você... Dá uma pincelada nesse tema para nós. Olha, eu não olho para a fazenda. Eu olho para o dono da fazenda. E dentro da pecuária, tem 5 negócios diferentes dentro da pecuária de corte. Tem pecuária de cria, tem engorda pasto, tem confinamento, tem produção de carne de alta qualidade e tem genética. São 5 negócios. Por exemplo, pega uma fazenda de cria, uma fazenda de genética. De longe ela é parecida. A fazenda de genética é um pouco mais bonita. Mais arrumadinha e tal, detalhe. Mas as fazendas são parecidas, mas os dois negócios são completamente diferentes. O cliente, o jeito de vender, a comercialização, é tudo diferente. Isso é genética acontecendo. Exato. Então, o que eu olho primeiro é, peraí, você como dono... Você tem competência e está disposto a desenvolver competência, porque tem várias coisas que eu não sabia fazer há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, 1 ano atrás, e você também não, que você foi atrás de aprender, e eu também. Então, que coisas eu sei, que eu tenho competência, e que coisas eu estou disposto a pagar o preço de ir atrás de aprender? Elas são suficientes para tocar uma fazenda de genética? Elas são suficientes para tocar um negócio de cria? Eu odeio mexer com comércio. Eu sou ruim para danar de comercialização, não quero comercializar nada. Não tenha um negócio de recria e engorda, não tenha um negócio de confinamento. Porque você vai ter que ser bom de comércio. Comércio de gado magro, comércio de ração, comércio de venda para o frigorífico e por aí vai. Então, as habilidades necessárias para o dono ser bem sucedido. É a mesma coisa que falar assim, qualquer empresa que vive sem ter um comercial eficiente, não existe. Não tem como. Então, tem competências necessárias para um negócio ficar de pé. E é essa discussão que a gente precisa ter. Espera aí, você vai fazer uma fazenda de pecuária de cria, você tem que ser muito bom de processos, muito bom de eficiência, muito bom de gente. E bom também de comercialização na hora de vender esses bezerros. Porque o Volpato que você está falando aí, que produz um baita bezerro e tem uma fama boa, ele deve ser muito bom para vender bezerro. Sim. Ele deve ter uma base de cliente boa, gente que gosta de comprar o bezerro dele. Ele só trabalha com contrato. Ele teve, em 25 anos, ele citou para gente que teve 5 compradores. Ele está no 5º, ele tinha 4 até... Você vê. Entendeu? Então, veja que ele tem uma competência em produzir um baita de um bezerro, mas ele também desenvolveu uma competência em vender esse bezerro. Vender, estabelecer contratos de longo prazo. Relação de longo prazo, porque é um investimento de longo prazo, é uma dificuldade de longo prazo. Então, tem habilidades que você vai precisar desenvolver que muitas vezes está passando invisível para as pessoas. Eu não estou vendo que eu preciso dessa habilidade e precisa. Para o negócio ficar de pé, você precisa ser bom em várias coisas que muita gente não está olhando. Né? Então, E aí tem uma coisa interessante que é o seguinte. Como é que você define o que é um trabalho altamente... Só para... Guarda aí. Só para contextualizar.
Você então acredita que a região na qual se encontra a fazenda... Eu sei que isso é muito importante, mas a habilidade do dono se sobrepõe à região ou à fazenda de cria. Não, lá é região de vaca, por exemplo. Fazenda tem vocação, região tem vocação, com certeza. Sim. Mas o dono tem competências que, se ele for reprovado no processo seletivo para ser contratado para dono daquela fazenda, a fazenda vai para o buraco. E tem um monte de lugar aí, infelizmente, que o dono ele não está desempenhando as funções de dono, ele está desempenhando a função de vaqueiro, de ajudante de vaqueiro. Comprador de arruela. Exato. E ele quer andar de Dodge Ram, mas ele não podia ter. O serviço dele não paga salário para andar de Dodge Ram, não. Não paga para andar de caminhonete, não. Olha lá se pagar para andar de moto. Porque o que ele gera de valor no negócio é muito pequeno. Né? Então tem esse olhar é uma coisa bem importante. E assim, tem uma coisa cada fazenda tem uma função, cada fazenda tem tarefas. Te falar do negócio do trabalho altamente especializado. Uhum. Tem um livro que chama Trabalho Focado, que é um livro sobre produtividade, muito interessante. E ele fala assim, qual que é a definição de um trabalho altamente especializado? Até vou lembrar de um livro que eu queria citar aqui. Pode. Trabalho altamente especializado, você mede com a seguinte métrica. Pega um recém-formado bem intencionado, tá? Tô vendo. E estima quanto tempo eu gasto para formar essa pessoa nessa função. Um cara super bem intencionado, recém-formado. Recém-formado, bem intencionado. Não é um gênio, não é um cara experiente, nada. É um recém-formado, bem intencionado. Quanto tempo gasta para treinar um chapeiro do McDonald's? Em menos de um dia você treina. Certo? No outro dia já está fazendo. Já está fazendo. É pouquíssimo especializado. Pouquíssimo especializado. Por isso que é um trabalho que, na média, paga muito pouco. Vou dar um outro exemplo para você. Vaqueiro especializado em vaca de cria. Ixi, é diferente. Quanto tempo gasta para pegar um recém-formado, bem intencionado, que nunca viu uma vaca, nunca viu um bezerro, nunca viu um cavalo, nunca viu uma mula, para fazer ele ficar muito bom em cuidar de vaca, em manejar maternidade. Saber da vaca que vai ter problema, olhar a vaca e falar que aquela vaca está doente. Exatamente. Aquela vaca está quieta ali. Nossa, isso é difícil. Mano. Anos. Então, assim, na pecuária de cria, um dos grandes desafios é que vocês não estão olhando pro vaqueiro, pro seu vaqueiro, pro seu capataz, ele tem uma função altamente especializada. Sim. Que não se forma do dia para a noite. Ele não é um chapeiro do McDonald's. Então você tem que cuidar do seu e tem que formar outros. E nem aquele cara que provavelmente um cara que trabalha no curral de um grande... tem 10 caras, ele é um ajudante, ele só empurra boi. Ajudar a empurrar boi Quanto tempo gasta para formar um vaqueiro que mexe com gado de engorda? Menos tempo. Com gado de elite, muito mais ainda. Muito mais. Mais sensível. Ele tem sensibilidade. Que ter... como é que ela tá, né? Quanto tempo gasta para formar uma pessoa que vai ser o cara que vai dar a ronda sanitária no confinamento? Mais tempo do que um ajudante que empurra o brete. Não, tem funções que são altamente especializadas e que demora vários anos para formar e nunca teve a fábrica, só teve a chuva, só caía do céu. Você não fazia nada e aparecia. Mas antigamente, Miguel, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aí é que nós tínhamos uma inteligência emocional e um tempo de aprendizagem, de relacionamento muito maior do que hoje. Uma coisa que melhorou muito a vida das pessoas, na nossa vida, foi a nossa hiperdependência do celular, né? Nós estamos escravizados pelo meio digital. Mas, ao mesmo tempo, isso prejudicou muito a gente nas relações interpessoais, no crescimento da inteligência emocional, raciocínio lógico. Esse cara bom de fazenda, esse vaqueiro que você está comentando aí, uma das coisas que ele mais tem é raciocínio lógico. Você pergunta 3 coisas, ele te responde com exatidão milimétrica. Ele consegue ler o ambiente. Ele não é aquele, eu tenho que olhar, eu tenho que ver, eu tenho que ler. Não, raciocínio lógico, cara. Sim, são básicos, coisas muito básicas que a gente vem perdendo, vem deteriorando o raciocínio. Para mim, o celular e uma das coisas que eu mais olho nas pessoas é a capacidade de raciocínio lógico. Claro. E a maior deterioração mental
é o celular, porque ele faz tudo para você, você para de raciocinar. Daí você esquece tudo, você tem que anotar tudo e tal. Mas, fantástico. Isso cada vez mais. Essa semana eu fui dar um treinamento para alta liderança de uma empresa de maquinário, agrícola de construção, para alta liderança. 25 pessoas. Chegou lá, uma das coisas que eu levei para as pessoas é um estudo recente de uso de IA. Que está comprovado que se a pessoa usa IA do jeito normal, ela fica mais burra. Você tem que aprender a usar a IA. Você tem que pensar primeiro e usar a IA como um suporte, não sair perguntando para a IA sem pensar. E isso aqui é o aparelho mais poderoso do mundo para transformar você numa pessoa reativa. E você nunca fez nada incrível na sua vida sendo reativo, só sendo proativo. E cada aplicativo que tem dentro desse celular aqui tem centenas ou milhares, dependendo do tamanho da empresa, tipo WhatsApp, Facebook, Instagram, tem milhares de engenheiros gênios, trabalhando dia e noite. Pra te capturar, ué. Pensando como é que vai te viciar. Ué, só assistir. Como é que vai te viciar. Então, ao mesmo tempo... é massa. Ao mesmo tempo, Ademar, eu acredito que a gente está vivendo a nova renascença. A renascença foi o período humano... Lá em Florença, que você já foi lá em... me deu dicas até de lugares para eu ir comer. No bife, você não foi lá? Não no fui, cara, pô, mas eu vou de novo lá. Dário Secchini. Só fui uma vez lá. Eu tenho várias... No Dário Secchini tá na minha lista aí. Mas eu passei o aniversário do meu mais velho esse ano lá. E no mesmo dia a gente almoçou e jantou em 2 restaurantes, estão os 50 melhores steakhouses do mundo. Né? Então foi um dia bom. Comendo bisteca fiorentina. Bisteca fiorentina. Mas o ponto é que hoje o que a gente tem de recurso, isso aqui é um supercomputador que você está carregando no bolso, com um monte de sensor, com um monte de coisa. O que a gente tem de recurso hoje, a gente pode criar muitas coisas muito valiosas, pode fazer um trabalho que há 10 anos atrás, há 50 anos atrás era impensável, se a gente for capaz de dominar as máquinas e não as máquinas dominarem a gente. Cada profissional tem que pensar como eu consigo ser senhor disso aqui. Sim. E não servo. Você não escravo. E não escravo. Se você conseguir... eu consigo todo dia? Não, mas eu estou na batalha e eu vou também. dar conta. Cara, eu falo a mesma coisa, cara. Estou na batalha. Eu sei do limite dele comigo. Ele é foda, ele tem em muitos momentos eu perco a guerra, porque ele é muito tentador, ele é poderosíssimo. Sabe ele qual é poderosíssimo. O aplicativo, o melhor aplicativo para alta produtividade no celular? Bloqueio, desligar. É isso, modo avião. Modo... Bota ele no modo avião, você produz muito mais. Acabou. Miguel, pensando então, vamos tentar dar uma resumida na nossa prosa aqui, nós não podemos ficar... Não vamos ter mais oportunidade. Mas o caminho, vamos pensar num caminho do futuro. Não, até pensando que sobrevivência não é o ideal, não, porque ninguém vai sair do negócio. Acho que é importante citar negócio. Não é sobrevivência, não estamos falando de sobrevivência aqui, não, estamos falando de prosperidade. Prosperidade. O caminho da prosperidade. No gado de leite, eu presenciei e presencio uma mudança muito grande em busca da profissionalização. E tem alguns pilares que são muito lógicos da profissionalização do gado leiteiro. E quem está profissional, inclusive, agora está um ótimo momento. Incrível, excelente momento. Incrível, excelente. Incrível. Nós temos N clientes que estão fazendo um trabalho fantástico e ganhando dinheiro. E assim, alguns pilares que eu vejo na pecuária leiteira que os caras fizeram. Você virou um pecuarista multitarefas, um puta profissional e tal. Que ele consegue dominar várias atividades. Ele domina agricultura, ele domina gente, ele domina pecuária, compra de insumos. Quem sobreviveu e está fazendo esse grande trabalho porque dominou muita coisa. Na pecuária de corte, qual que é o caminho da prosperidade, citando em 3 pilares? Você estava citando os pilares da competência, mas eu queria assim, algo que a pessoa gravasse. Do que a gente falou aqui hoje, o que a pessoa poderia levar para ela aí, ou então aquele que avança lá, pegar no final nossa conversa aqui, ou então aquele que vai ver só no final, no minuto tal, assiste o minuto tal. Olha, você falou do leite, né? Quando eu me formei, e a vida inteira antes de me formar, eu sempre olhei para o leite como uma coisa que não era interessante, que era o patinho feio do agronegócio. Uhum. E hoje eu tenho clientes de leite
que tem um cliente específico que eu sei os números muito precisos dele, mas tem vários que os números conversam. Propriedade com 200 hectares, fatura 20 milhões por ano, com 20 funcionários, com 30% de margem. Eu valido completamente então, o seu. É 1 milhão por ano por funcionário. É 100 mil reais de faturamento por ano. É 500 pau de lucro por mês. De lucro não, de margem, né? Não lucro. Então, veja, quantos reais por ano você fatura por funcionário que tem na sua fazenda? 1 milhão é um número bom. Uma fazenda de leite boa tem esse número. Né? Então, produção, faturamento, margem e produtividade por pessoa. O seu gargalo não é gente hoje? Né? Então, a gente tem que buscar maneiras de aumentar a nossa produção, certo, aumentando e mantendo a margem, aumentando a produtividade por pessoa. Porque esses são os gargalos. Ah, Miguel, tem uma estratégia aqui que vai dar um dinheirão, mas precisa contratar 1000 funcionários. Pô, você está enrolado. 1000 vaqueiros que cuidam de vaca. 1000 vaqueiros que cuidam de vaca. Como é que faz? Não acha, né? Você vai rodar de norte a sul da América, né? Do México até lá o sul da Argentina, você não vai achar. Né? Então, essa é uma das coisas que eu tenho perguntado que as pessoas sabem. Quanto você fatura por ano? Calcula aí quanto você fatura por ano e calcula quantos funcionários você tem. Quanto que fatura o seu funcionário por ano? Outra coisa que eu falo para os meus clientes é o seguinte, eu já falei isso para você, pega quanto a sua empresa, a sua fazenda fatura por ano e divide por 200. A pessoa pensa, minha fazenda fatura 10 milhões por ano. Então, 10 milhões por ano dividido por 200 dá 50 mil reais. Então, cada dia seu trabalhado tem que valer 50 mil. Se você fatura 10 milhões por ano, sim, o dono tem que gerar 50 mil de valor por dia. Eu vou ficar pagiando aqui, não sei o que. Você gerou 50 mil hoje? Não, então você está devendo. Mas você vai ter que entregar 100. Agora lançou minha cabeça. Peraí. Essa aí você... Explica um pouco mais. Olha, eu não entendi bem você os 50. Sim, eu estou à frente de um negócio que fatura. Número... Vamos imaginar Você trabalha mais do que 200 dias por ano. Certo, mais do que 200. Mas 200 é um negócio que você vai arredondar. Porque tem feriado, tem viagem, tem férias, tem dias que você vai ter, sei lá, faz um número mais simples para contar, para fazer a conta. 200. Certo. Você vai trabalhar mais, mas é o que você entrega de sobra. Você é a pessoa que está à frente da fazenda. Você que está à frente do seu negócio. Você tem equipe, você tem estrutura, você tem um monte de coisa, mas beleza, você é o capitão do navio. Você tem que pensar que o seu tempo vale o seu faturamento anual dividido por 200. Então você tem que pensar estrategicamente. Certo. Tipo, é isso. Eu posso hoje... Agora, gerar, eu acho que é melhor pegar o que você tira, o que você... Ou a sua retirada, o seu prolabore, isso eu faço, assim, normal. Mas aí vai ter fazenda que o cara não tem retirada nenhuma e tá errado. Então, tá errado. Mas ele tem que... A primeira coisa que ele tem que fazer é separar uma conta específica para a fazenda e depois... Não, mas é nem que ele... Às vezes a pessoa... Vamos imaginar um cara de 50 mil reais... Então, tá mais ou menos a mesma... 50 mil reais seria a despesa, ou o gasto, ou sei lá, a despesa pessoal dele por mês. Já que ele não tem a retirada, ele tem a despesa pessoal de 50 mil. Então ele tem 1.000, vamos pôr 60 para arredondar. São 2 mil reais por dia. Aí nesse caso é o seguinte, ele tem que... Tudo que ele tem que fazer, pessoal, só ele tem que gerar, você imagina, nem é um negócio, né? Só ele. É muito mais fácil de você imaginar. Mas é muito mais difícil fazer essa conta desse jeito. Porque assim, por exemplo, se você foi a manhã inteira, você gastou indo na cidade, comprar meia dúzia de coisas e voltar, você fala assim, eu desperdicei a manhã inteira e o meu dia tem que valer 50 mil. Que conversa que eu tive. Que conversa parrudo, que eu tive, que negociação, que pessoa que eu vou contratar. Tem gente que tem certeza que tem gente que você contratou que trabalha com você aí, que você vem conversando com a pessoa há anos. Não foi? Porque você está ali investindo. Você, como a cabeça da empresa, você está cuidando de estratégia, de longo prazo, de cultura, de pessoas. Sim. E de grandes clientes, de grandes relacionamentos comerciais. Não, é esse entendimento. Tipo, quanto maior o seu negócio você tem que pensar qual é o papel do dono. E quando eu pego o faturamento anual e divido por 200, dá um choque do cara falar assim, meu Deus, eu tenho muitos dias que eu seria demitido se eu fosse o cara responsável. Mas você é o cara responsável, você é o dono.
Sabe? Aí tem esse olhar é que é importante, porque você tem que... uma das grandes preocupações minhas, que muito do foco que a gente faz... E é isso, o que você está comentando, Miguel, eu gosto... Vou passar para uma parte que eu aprendo muito, que é lendo. Uhum. E você está falando aí do tempo, o que você faz e tal. E eu era muito preocupado, e eu tinha lá no passado uma dificuldade muito grande em gestão de tempo, sabe? Sim. Tudo eu não tinha tempo para nada. Aliás, Certo. não posso, era mais ou menos isso. Mas eu fui... Tem uma coisa filosófica disso aí, que eu acho que ele não vai entrar nisso eu fiz um trabalho de educação executiva em 2018, 19 e 20, onde eu fiz enfim, eu estudei, eu me profissionalizei como executivo. Como executivo. Não era, tanto que os meus professores não conhecem a Campo, não sabem quem era a Campo, nada, não tem, nem eu não tinha Campo na história. E um dos livros que mais impactaram na minha vida para tempo, que é isso, quanto que vale e tal, chama Tríade do Tempo. Do meu amigo, Christian Barbosa. Pois é. E ele, assim, aí eu indico para todo mundo, porque realmente foi um divisor de águas, cara. Que legal. Se você... Eu li esse livro em 2005. Eu li em 2018. Quando 17, eu 18. Tava recém-casado, eu mandei e-mail para ele, tipo amigo disso, porque eu li o livro na lua de mel. Uhum. E aí ele brincava, a gente ficou amigo depois. Faz tempo que eu não vejo ele, mas é um livro que é o importante, urgente e... E não é só isso. Assim, o que mais me deixou... Hoje eu tenho tempo para tudo, cara. Eu não tenho, assim... o que eu faço eu aprendi muito bem a selecionar as minhas prioridades. Sim, mas eu não tenho mais... E outra coisa que eu deixei de falar de 2018, não tem correria. Você tá corrido? Não. Sim. Corrida é babaca. Aí já fala um outro amigo meu. Todo cara que tá corrido é tribulado, é babaca. Então, assim, eu não quero ser babaca. Todo babaca é atribulado. Né? Mas, isso é do Charles Maia, essa frase. Mas, assim, voltando aqui, eu acho que uma sugestão que eu tenho é que as pessoas possam entender. E eu vejo muito as pessoas se afunilando com um monte de coisa e tal, e de repente não tendo tempo para realmente o que importa. Aí tem para mim, assim, tem algumas coisas nesse ponto aqui. Primeiro, não tem coisas que você faz que você não vê o tempo passar? E não tem coisas que você faz que parece que está contando cada segundo? Que demora 1 hora para passar um segundo? Coisas que você gosta não vê o tempo passar. Isso, mas tem, tem mais camadas disso. Então, o tempo, e se você for ler, acho que as pessoas respeitam Einstein, né? Einstein provou a relatividade. Uhum. Né? Então, o tempo é relativo também. Então, a grande questão, você já falou uma das coisas, que é prioridades. Se eu for fazer todas as coisas que precisam ser feitas na minha fazenda, na minha empresa, nem daqui a 100 anos vai terminar. Eu não posso fazer tudo. Quais são as minhas prioridades? O que é prioridade? O que vem primeiro. Na verdade, devia ser prioridade, porque é primeiro. Prioridade vem de priori, de primeiro. Então, é o primeiro. Quantos números é o número 1? Só um. Depois é o 2, depois é o 3. Então, o que é prioridade? Né? A outra coisa é que energia que você coloca nas tarefas. Tem um outro cara de produtividade que eu gosto, que ele fala, não gerencie o tempo, gerencie a sua energia. Tipo, como é que você coloca a energia nas coisas? Quais as coisas importantes que eu coloco energia e eu vou fazer de um jeito que vai gerar resultado? E para mim, o que tem a ver isso um dono de negócio devia ter 2 tipos de atividades. Ou ele está fazendo atividades de enorme valor para o negócio dele, ou ele está descansando, se recuperando, se fortalecendo. Ele não devia estar fazendo em coisas que são mais baratas do que o tempo dele merecem, menos importantes. Por quê? O cara gasta o dia inteiro fazendo uma coisa que vale pouquinho, aí chega na hora de fazer a negociação mais importante do ano, ele está cansado, negocia mal. Não tem energia, não tem presença. E até mesmo nisso, eu cito que na fazenda é muito interessante o seguinte, eu tenho momentos na fazenda que meu tempo lá é muito curto, eu quero até aproveitar mais, fico pensando que isso vai ser uma prioridade do futuro, não de agora, mas você pode, inclusive, se tem uma atividade que te agrada muito, que aquela atividade seja classificada como um lazer e não como um trabalho. Como hobby, sim. Entendeu? Cara, eu sou apaixonado em apartar gado. Sim. Certo?
Cara, quanto tempo você pode andar de bicicleta por semana? Exatamente. Quanto tempo eu posso andar de apartar Quanto gado tempo por eu posso semana? apartar gado por semana? É exatamente. Não posso Então, apartar gado o dia inteiro, todo dia. Então, Só se você quiser ser um vaqueiro. pronto. Então está Mas respondido. você não quer, nós não queremos, né? Exatamente. Esse não é que não queremos, nós não podemos, né? A nossa atividade exige. E nem o bom vaqueiro quer ser vaqueiro, o bom vaqueiro quer ser capataz, Exatamente. o bom capataz quer ser gerente. É isso aí. Sabe? É isso aí. Então, isso é outra coisa que eu quero falar aqui de gente, que é o seguinte: a única função na fazenda que pode ser menos competente em lidar com gente é o assistente do vaqueiro. O meu capataz não gosta de gente, meu amigo. O capataz não mexe com vaca, não. O capataz mexe com vaqueiro. É isso aí. Né? Então, todas as pessoas de uma fazenda Impactante. precisam ser boas em mexer com pessoas. E não boas em mexer com gado, mexer com máquina, mexer com planta, mexer com adubação, mexer com isso, com aquilo. Tem que ser bom em mexer com gente. Positivo, Miguelzão. Deixa eu Bom te falar demais. uma reflexão. Então, assim, só para... A gente está falando aqui há um tempão, já super passou, né? Não, para puxar aqui para puxar para o final. Então, só para deixar contextualizado. Faturamento, produtividade e margem. Esse é o segredo para quem vai ter muita prosperidade no nosso negócio, independente do tamanho. Vamos ser melhor antes de ser maior. Melhor antes de ser maior. E agora eu tenho uma última pergunta, Miguel. Última mesmo. Vamos ver. Se a pecuária fosse um carro, ou então, se carro não for o seu game, fosse um time de futebol, qual seria? Olha, de time é pior ainda, porque eu entendo menos, mas eu acho que seria uma caminhonete, né? Que vai longe, anda em qualquer lugar, te dá satisfação e dá para andar bonito de caminhonete ainda. Então pronto, valeu, meu amigo. Obrigadão, irmão. Obrigado. Foi ótimo, maravilhoso bater esse papo aí. Tomara que todo mundo goste aí. Eu acredito que todo mundo vai valer cada minuto nosso aqui. Eu tenho certeza disso. Nós somos duas pessoas que pensamos no futuro da pecuária, no futuro do negócio. Somos pessoas que valorizam honestidade, tempo. A gente falou tanta coisa legal aqui hoje que fica gravado para a eternidade. Foi muito bom. Se foi bom gravar, vai ser bom assistir. E para você que está assistindo a gente aí, coloque em prática, faça acontecer. A vida está passando mais rápido do que você pensa. É isso aí. EPI para todo mundo. EPI. Energia, presença e intenção. É isso aí. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu. Show. Rapaz do céu.